Hello, Gorgeous, muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Nina20 e é um prazer ter você por aqui, tá bom? Hoje eu vou trazer um reacting do vídeo do Atitude Alpha, inclusive até deixei um comentário lá no canal do Miguel. E o vídeo fala por que algumas mulheres se tornaram tão problemáticas. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Pra você, não repara, gente, tá amanhecendo e o sol tá batendo aqui, então vai ser assim mesmo. Tem hora que eu vou me estourar aqui, tá? Tem hora que eu não vou abrir o olho, essas coisas acontecem. Vamos ver como é que vai sair até o final do vídeo. O negócio é o seguinte, meus amores, Então, bem, por que algumas mulheres se tornaram tão problemáticas? Então, para você que é novo aqui no canal, presta atenção, assiste o vídeo até o final, entenda a temática, entenda as coisas que estão sendo faladas aqui. Se você gostar, curte, compartilha, entrega, né, para aquele amiguinho, aquela amiguinha que gosta, tá? E para você que já é um inscrito, né, mais antigo aqui no canal, eu sempre agradeço, né, porque é com o seu tempo, é me ouvindo até o final, é curtindo, comentando, isso é muito importante, tá? Porque é assim que a gente cresce a comunidade e é assim que a gente leva outro tipo de discussão em cima de todos os comportamentos que a gente tá vendo aí dia a dia acontecendo no Brasil e afora, né? Então vamos embora pro vídeo? Trouxe aqui para vocês o Miguel. Vou deixar o Miguel contar as histórias para nós e a gente dá os feedbacks a respeito das histórias, tá bom? Vamos embora. Um acidente, a Flávia, o que aconteceu, destruiu o carro dela e ela simplesmente ligou o foda-se. Ela simplesmente ligou o foda-se. Não, vamos sair amanhã para celebrar, comemorar. Rapidinho, porque pra variar eu já não coloquei no take certo. Bem, ele marcou um date com a mulher, parece que era o segundo date. E, bem, ele já tava lá esperando a mulher e na hora que ela foi estacionar, ela quebrou o carro todo. E o que ele tá falando enfim, que a mulher falou assim, vamos comemorar. Pelo que eu entendi, né? Mas vambora. E ela queria sair comigo, inclusive, mesmo tendo acontecido o acidente. Eu que falei, não, melhor você ir embora. A amiga dela foi lá, melhor você ir embora pra essa casa, deixa quieto isso daí. Ela ainda falou, cara, você tá vendo como eu sou problemática, né? Eu falei, não me diga. Desde então, não me comuniquei. Nada contra, nada pessoal, mas eu não vou mais. Ela falou, você começou problemática, né? Desde então, não me comuniquei. Não vou me comunicar com ela. E poderia ter acontecido alguma coisa no dia anterior que eu conheci ela, no primeiro. Gente, é engraçado isso porque uma das coisas que eu acho mais legal, assim, a respeito do Miguel, é que ele ensina o homem a não perder tempo com mulher errada, né? Ele já viu que a mulher é problemática. Não, é porque tem homem, gente, eu juro por Deus. Tem uma leva de homens ainda que tá numa história de querer consertar a mulher que vocês não imaginam. Vocês não têm noção, eu acho que o cara deve ter algum problema de autoestima e tal. Porque normalmente essa história de consertar alguém, normalmente é a mulher que faz com o homem, tá? É batata. Nossa, amiga, conheci o cara tem tal defeito, mas acha que vai casar, ter filho e acha que vai consertar e não vai. Vocês vão passar o resto da vida, o resto do casamento, enquanto durar o casamento, tentando consertar pessoas que não dão para ser consertadas, né? E o Miguel já, né, indiretamente, ele ensina isso pra nós. Gente, eu juro, eu já tô conhecendo homem com essa atitude de querer consertar as mulheres que estão conhecendo. Gente, tem mulher pra tudo quanto é lado. Se em algum momento já ligou o red flag, então você sai fora, sai correndo, tá? Encontro, digamos assim, não foi um encontro. Mas vocês entendem onde eu quero chegar? E aí você muitas vezes não consegue se livrar daquela situação. E o que me fez, na verdade eu tenho percebido isso, já tem um tempo, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Por que muitas mulheres, não são todas, é claro, isso aqui não é um julgamento, é uma observação, tá? Até pra vocês, eu acho importante fazer esse vídeo pra vocês enxergarem dessa forma, falarem sobre, discordarem de mim, acrescentar alguma coisa, criticarem, deixarem a opinião de vocês. Tá? Então esse vídeo aqui, ele não envolve rancor, ressentimento ou julgamento, só um ponto de vista, antes de mais nada, né? Como as mulheres... Gente, é uma merda, né? Que essa turma da Red Pill é uma dificuldade gigantesca de falar, porque às vezes acha que o homem tá tendo algum tipo de misoginia, né? Eu acho isso uma merda tão grande, mas enfim, não é culpa dele, tá? Mas é porque são coisas que constantemente, às vezes, a gente tem que ficar falando nos vídeos, porque as pessoas não são compreensivas nisso e tudo depois ao redor, principalmente que são os meninos contando sobre algumas mulheres, aí, assim, fica aquela situação de sempre tomar cuidado com as palavras, porque senão é misoginia. E eu tenho, assim, uma birra tão grande, porque essa dificuldade, sabe? A gente vive hoje num país dessa dificuldade de poder conversar e toda hora a gente tem que ficar apaziguando a nossa conversa, porque pra o quê? Pra não ser mal interpretado, né? Gente, mas isso é muito foda. Muitas mulheres se tornaram tão problemáticas, que eu tenho percebido isso muito. Não é pouco, cara, mas é muito. E o que eu percebo que houve acima de tudo, e eu acho que talvez vocês não tivessem até agora enxergado por essa perspectiva, cara, as mulheres decidiram se tornar super poderosas, extraordinárias, especiais, sacou?
Cara, muitas mulheres hoje em dia, o que elas querem, elas tentam, é serem extraordinárias, especiais, maravilhosas. Peguem esse termo, extraordinárias. Cara, é muito difícil hoje você conhecer uma mulher que não é extraordinária, cara. Muitas, claro que não todas, tem bastante também. Muitas. Pra mulher, muitas vezes, menos é mais. Só que as mulheres, elas querem mais e mais. E elas compraram essa narrativa, essa ideia do feminismo, e elas acreditaram. E é claro que é o meu ponto de vista. Mas eu percebo que, em grande parte... Eu não ia falar que isso é só feminismo, tá? Eu acho que isso também tá muito em cima. Porque se a gente for realmente trazer o feminismo mesmo, eu acho que essa equiparação da mulher com o homem é desde os anos 60, tá? Mas eu não ia chamar isso só de feminismo. Eu acho que tem mídia, indústria, Hollywood por trás, governos também, né? Também por trás dessa narrativa que a mulher, depois de sexualmente se equiparar ao homem, ela consegue fazer tudo e mais um pouco. E eu acho isso uma grande balela para falar para vocês, que é o seguinte: não tem como nós mulheres querermos, mesmo com processos de colocar hormônio, tirar hormônio, por aí vai, equiparar os homens. E é muito engraçado isso, porque vocês veem isso no processo de pessoas que são trans. Então, assim, durante muito tempo no Brasil, teve aquela discussão se uma mulher que era homem, que se transformou, né, trans, mulher que entrou que entra, né, para mexer com os esportes, retirando a testosterona do corpo, ela era apta a competir junto com as mulheres que estavam ali, né? E chegou à conclusão, nós tivemos muito isso sendo debatido no Brasil, que gente, eu não sei os nomes, tá? A mulher trans, depois que tirou a testosterona do corpo dela, mesmo assim, ela performava no esporte melhor do que as mulheres. E por que eu tô falando isso? Eu não tô falando só de esporte. Quer dizer, às vezes, mesmo tirando os hormônios, a estrutura do corpo de uma mulher que, beleza, ela tira os hormônios, mas a estrutura dela é uma estrutura masculina. Os músculos, né, são músculos de uma componente do corpo masculino. Então tem hora que me assusta um pouco, porque eu sei que a medicina está avançada, eu sei que há muitos tratamentos, mas mesmo assim a gente não consegue equiparar os dois. E outra coisa, essa história de mulher extraordinária, ela é importante porque o que acontece? Quando a mulher ela precisa de validação, tá? E se a mulher ela tá sozinha, ela precisa de uma validação de fora. Por quê? Porque a mulher está cansada. As atitudes que as mulheres têm hoje em dia são extremamente cansativas. Então, assim, não tem o que fazer. Então, se não tiver uma indústria por trás, como é que você consegue sustentar todas essas coisas que estão acontecendo? Vou dar um exemplo. O Brasil hoje tem muito mais mulheres do que homens. Se realmente não tivesse essa narrativa por trás, que absolutamente toda mulher tem que trabalhar... Por quê? Porque, né, nós emancipamos, que não sei o quê, agora temos direitos iguais aos homens e tal. Se não tivesse isso, gente, como é que seria a mão de obra no país? Não seria, entendeu? Então, assim, querendo ou não, pra gente pagar mais impostos, pra gente deixar o sistema correndo e outras coisas, a gente... E essa equiparação dos direitos, né, que... Muitas mulheres, às vezes, veem isso de uma maneira positiva, quando, na verdade, trazem mais responsabilidades para as mulheres, né? Porque, no final, a mulher é ela que engravida, entendeu? No final, é ela quem vai ter filho, é ela que tem que amamentar. Então, por mais que os direitos sejam iguais, e por mais que, por exemplo, você tenha um homem dentro da sua casa, que você possa falar para ele, não, me ajuda lavando louça, me ajuda lavando um banheiro, sei lá, coisas assim... A questão é que, no final, o homem não pare, o homem não gera uma criança, não fica com uma criança, né, 9 meses, né? E, no final, o homem também não amamenta. Então, a gente tem que ser muito fiel a essas 3 coisas que o homem não vai fazer. E nós temos uma estrutura de corpo no homem que está muito mais acostumado a extremos, ou até em situações extremas, que a mulher não tem. Então, não dá para fazer essa equiparação. Então, essa narrativa, foi a palavra que ele usou, de a mulher ela é super-heroína, a mulher é excepcional, a mulher é especial, ela precisa dessa validação, porque senão ela não aguenta o tranco. Entendeu? Não aguenta. E principalmente as mulheres que até estão sozinhas nisso e tem outras pessoas para cuidar. Seja, às vezes, o pai ou a mãe, seja uma criança,
seja, por exemplo, parentes próximos, né? Quando eu penso assim, das famílias estruturadas no Brasil. Então, se realmente não tivesse indústria por trás, a mulher não dá conta. O que é que estimula a mulher, sinceramente? A acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegar o ônibus lotado, filho nas costas, às vezes os pais nas costas doentes, pode acontecer, né? E depois ir para o trabalho, performar, trabalhar com um monte de homens, ter essa questão da performance e depois voltar para casa, ter as coisas de casa para fazer, ter pai e mãe para cuidar, ter de filho para cuidar, ter primo para cuidar, sei lá, pensem, gente, não dá, entendeu? E pensando o quê? Pensando que ela não tem a mesma componente, ela não tem a testosterona no corpo dela igual o homem tem, para performar em ambientes de extrema competitividade. E não só falando de trabalho, mas de dia a dia. A mulher fazer o papel de homem e mulher ao mesmo tempo é uma carga energética gigantesca. Então, se ela não tiver essa validação externa, como é que ela vai tirar forças para ela continuar fazendo aquilo? Porque é extremamente desgastante. Entendeu? Vou dar um exemplo. Um cara, por exemplo, que nada, né? Um nadador profissional. Se ele vai para as Olimpíadas, se ele vai fazer campeonato, aquela coisa, o que ele quer ao final? Ele quer performar, bater recordes, ganhar medalha e por aí vai. A mulher indo para o mercado de trabalho, no final, o que está em jogo? A mulher sair de casa cedo, a mulher ter que ir trabalhar, a mulher ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar dos pais, ou cuidar do marido também, esqueci até do marido nessa parte toda, né? Qual que é o retorno que ela tem sobre isso? Será que a gente está falando só da independência financeira, CLT, que ela ganha ao final? Então, assim, tem que ter algo maior que vai validar a mulher e falar assim, você é foda pra caramba. E é isso. Então, o Miguel, quando ele vê sobre essas mulheres muito especiais e fala sobre... É porque a mulher precisa desse tipo de validação, sabe? Então, assim, isso que ele trouxe é muito interessante, porque se não houvesse essa validação, será que as mulheres realmente iam aguentar o tranco das coisas tais como elas são hoje? Porque tem muita responsabilidade nas nossas costas, entendeu? Mas responsabilidade do que em cima dos homens. Porque os homens, ao contrário das mulheres, eles não estão fazendo coisas que eles não se transformaram no que eles estão fazendo, entendeu? Eles sabem que eles têm que trabalhar, eles sabem que eles têm que performar, eles sabem que eles têm que nutrir uma casa, só que os homens, eles são criados desde criança, a gente espera, né, que eles sejam criados desde criança, que é o quê? Que tudo é uma competição, entendeu? E eles aguentam muito mais o tranco, porque, né, por causa dos músculos, por causa de testosterona, hormônio, por aí vai. Então, assim, tô mais ou menos explicando, Miguel, por que as mulheres, elas têm que ter essa narrativa que elas são especiais. A vida delas não tem ido pra frente, cara. E eu vou destacar aqui pra vocês por conta de quais principais elementos, por conta de quais principais tópicos. Eu tô dizendo que muitas vezes a vida, não são todas, é claro, né, não está indo pra frente, tá? E principalmente por conta de uma mentalidade revolucionária. Muitas mulheres se tornaram revolucionárias e absolutamente extraordinárias, cara. Eu fico perplexo, rapaziada, como as mulheres são extraordinárias hoje em dia. Então, o que eu entendo, né, a minha conclusão é que elas compraram essa ideia do feminismo de assim, você tá cansada de ser tradicional? Você tá cansada de ser comum? Ser normal, usar roupas normais, né? Cabelo normal, uma vida normal. Você é uma mulher ordinária. Você tá cansada, né? A mulher ordinária. Olha que tédio, cara, essa vida. Olha só, né? Você não tem... É porque também a mulher, ela tem que buscar alguém que vai defender esse estilo de vida que ela vive, né? Eu vejo muito assim, por exemplo... eu sei que vocês não... A maioria aqui, como é homem, não consome muito esse tipo de conteúdo. E é uma coisa que eu queria falar no canal já tem um tempo. Mas muito desses canais, muitos desses Instagrams, dessas famosinhas que tem aí na internet, uma das coisas que eles mais ficam mostrando é a mulher que casa, é a mulher que tem filho, é o casamento, são os filhos. Então tem um monte de blogueirinha na internet que elas... O que é ostentar para elas? Elas mostrarem que tem roupa cara, mostrarem que arrumaram um homem, mostrarem que arrumou um relacionamento, mostrar que o corpo delas está lindo, maravilhoso, e também mostrarem que tem filhos e fazer festinha para os filhos e tá carregando e falar sobre essa questão, né? De às vezes ser empresária, ter dinheiro e tal, não sei o que, se tudo e mais um pouco, mas também mostrar, olha, eu me dei bem porque eu arrumei um homem e eu me dei bem porque agora eu tenho filhos. Então, isso é uma coisa que tá rolando muito no Brasil, ao contrário daqui. Tá? Porque as blogueirinhas daqui, elas ostentam assim, cada dia tá num país diferente. E não tem essa questão de construir família. Então isso é muito forte ainda no Brasil.
E é muito engraçado, porque a partir do momento que você pega as blogueirinhas, elas estão mostrando que têm filhos, estão mostrando que estão casadas, então é pra mostrar, assim, que elas venceram na vida por uma coisa que devia ser uma coisa simples de fazer, tá entendendo? Que é o quê? Que é casar, ter filho, né? Relacionar-se devia ser uma coisa simples. E hoje em dia tá tão complexo o relacionamento que no final as mulheres no Brasil têm ostentado. Por quê? Porque elas casaram e porque elas tiveram filhos. E porque elas estão com um corpo saudável, sarado, né? Mesmo depois de terem filhos. E por aí vai. Então, eu acho isso realmente incrível, né? Porque é um pouquinho diferente aqui da Europa. Então precisa, sim, de uma narrativa para a mulher, às vezes, elas continuarem, sabe? Levando a vida que estão levando. Às vezes tá, sei lá, com 40, 45 anos. Ou, sei lá, chegarem à menopausa e, por exemplo, não ter tido filho, por exemplo. Então elas precisam achar essas narrativas para elas se sentirem, assim, menos mal com algumas escolhas que foram feitas, entendeu? Mas é isso, é o que eu sinto. Principalmente eu observo muito isso por causa da diferença de questão de cultura e o que as blogueirinhas aqui na Europa ficam mostrando, né? Que para elas é ostentação e, enfim, por aí vai. Mas eu queria fazer esse parênteses. Que estão te prendendo, o machismo está te sufocando, não está libertando você para experimentar o seu verdadeiro empoderamento, o seu verdadeiro potencial. Eu vou mostrar para você como fazer isso e por que você deve fazer isso. E assim, muitas mulheres elas abraçaram isso assim cegamente, loucamente, porque é algo que você pega numa dor e você pega em algo egoísta, na verdade, ao mesmo tempo. É algo um desejo do ego, né? Em querer ser especial, querer ser alguém extraordinário. Sacou? Por isso que é importante muitas vezes você ter autoanálise com relação ao que você vai fazer. Se você não fizer uma autoanálise, cara, você acha que você tá buscando felicidade? Você tá buscando prazer, cara. E você vai se arrebentar, você tá se arrebentando no processo. Você tá dando um passo pra frente, um passo pra frente, 3 pra trás, um passo pra frente, 3 pra trás. Você tá se arrebentando no processo, achando que você tá no caminho certo. Você tá buscando prazer, confundindo com felicidade, e você só tá atrasando a sua vida. E as mulheres estão fazendo isso, na minha opinião, sem perceber. É engraçado que tem até um livro, eu não sei o autor dele, e eu nem preparei, tem um livro chamado Minimalismo, não sei se vocês já ouviram falar, que é de um cara que fala que quando muita gente faz muita coisa, no final acaba não fazendo nada. Ou pelo menos tudo que faz meia boca. É muito interessante, porque quando o Miguel começa a falar dessas coisas, eu penso muito nessa questão desse livro do minimalismo. E isso é muito falado até entre os homens, né? CEOs, tudo, porque depois, se vocês tiverem a oportunidade de comprar ou ler esse livro, são caras que são executivos, são chefes de empresa e tudo, e a capacidade deles falarem assim, faz poucas coisas, mas faz essas poucas coisas bem. E as mulheres estão muito nesse looping, né? Que no final elas têm tanta coisa para fazer que é isso que o Miguel falou, é um passo para frente para dar 3 para trás, né? Não sei, por uma falta de autoanálise, aí é só especulação. E quais são esses principais elementos? Mas simplesmente por conta disso, essa emancipação, então as mulheres elas definitivamente decidiram abraçar o lado extraordinário da coisa. É incrível, cara, como quase a maioria das garotas, muitas, não todas é claro, mas muitas, que eu também conheci já, outras que não eram, na mesma circunstância, mas muitas querem e tentam e estão tentando levar uma vida extraordinária o tempo todo. Muito ego, cara. O ego, assim, tipo, é aquilo que eu falei. O ego, cara, ele é igual uma bexiga. Se ele encher muito, cara, ele voa e você perde o controle dele, você perde de vista. Vou tentar fazer esse vídeo e mantê-lo no máximo respeito possível dentro do meu direito de dar minha opinião, inclusive. Então, assim, cara, o primeiro que a gente tem que falar definitivamente, esse aqui é o padrão. Mas, cara, isso é padrão, cara. É o primeiro. Empoderamento sexual. Qual é a questão do empoderamento sexual? A questão do empoderamento sexual, algo que eu já superei, por a questão de passado, recentemente, isso não tem controle. É o quê? Por conta dele, muitas mulheres, pelo prazer, pela competição, pela coisa assim, aquilo que a gente já falou, é como se o feminismo tivesse falado para as mulheres copiar o comportamento do homem mais cafajeste, sacou? Daquele cara que não presta. E, é claro, empoderamento sexual. Então isso vem, acima de tudo, dessa ideia de prazer, obviamente, a liberdade de ficar como, quando, do jeito que quiser. Se eu quero ficar com esse cara agora, vai ser agora no carro dele, vai ser daqui, direto pro motel, não interessa. Ou às vezes até uma mentalidade revolucionária. Eu devo fazer isso, eu tô me sentindo, eu não estou aproveitando essa oportunidade porque eu estou presa ao machismo, não, vou me libertar. Já vi até relatos dizendo isso, coisas parecidas. Administrando vários homens, o ego, né? Pô, vários caras interessados nela, isso mexe com o ego de qualquer pessoa. E qual foi a conclusão? Muitas saíram grávidas dessa história. Muitas saíram grávidas, despreparadas, de homens. Tem 2 coisas que eu quero falar a respeito disso, tá? Sei que o Miguel tá trazendo, isso é uma bomba relógio pra mulher, tá? Gente, eu tenho que trazer minha visão de mulher, tá? Biologicamente, até a época que a mulher começou a tomar anticoncepcional, a mulher, ela só escolheu o cara que ela sabia, tá? Que ele poderia ser um bom pai para os filhos dela.
ou seria um bom provedor, vamos dizer assim, ou uma boa, enfim, trazem isso para a realidade se quiserem trazer, tá? E o que acontece? A partir do momento que a mulher sexualmente ela se equipara ao homem, porque constantemente eu falo que isso é uma bomba relógio, e é por isso que eu vejo muito o mainstream ajudando, dando todo esse suporte para as mulheres. Porque no final, a mulher ela tem que... É um processo biológico e natural dela que ela seja seletiva com o homem, tá? Por quê? Porque ela carrega... E eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso, que vai ser o meu vídeo vespeiro, que vai ser publicado no domingo. Vou fazer depois desse aqui do Miguel. Todo o conteúdo soft aqui do Miguel. Mas o vespeiro mesmo vai sair no domingo. Já tô vendo, né? Enfim. E aí o que acontece? Por que é uma bomba relógio? Prestem atenção nisso. Como o sistema biológico da mulher é pensar assim, eu só vou... O preço sexual, o preço sexual antigamente para a mulher era tão grande, que a mulher ela podia se envolver, tá bom? E se ela engravidasse, ela tinha até a chance de morrer. Ah, Nina, mas hoje em dia não tá assim, tal, não sei o quê. Só que assim, hoje em dia não tá assim. Só que nós, querendo ou não, nós somos nossos hormônios. Nós somos nossos antepassados. Então, querendo ou não, por que é uma bomba relógio? Não adianta ter tudo por trás de nós, nos dizendo o que nós devemos fazer. E, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que a gente tem uma estrutura genética, né, que ela está muito, muito dentro de nós ainda. E que, querendo ou não, essa estrutura é a estrutura que fez com que, como sociedade, nós tivéssemos chegado até aqui. Então, pensem comigo. Vocês hoje só existem, ou eu só existo, ou o Miguel só existe... Porque em algum momento a gente chegou num ponto que a nossa espécie se adaptou para a gente passar gerações e gerações da maneira como a gente está, tá? Então, assim, o peso principalmente da mulher, né, do feminino, do sexo feminino, no Homo sapiens, ele é muito grande, tá? Eu vou falar sobre esse assunto ainda, tá? A Sarah Hill fala muito sobre isso no livro dela, no início do livro dela, mas existe um peso muito grande. A gestação tem um peso gigantesco, a amamentação tem um peso gigantesco. Eu vou fazer só um vídeo disso, gente, eu prometo. E aí, o que acontece? A mulher, ela só escolhia um parceiro para ela se envolver se realmente valesse muito a pena. Porque o preço sexual que ela pagava era muito grande, tá? Se ela errasse, estava lascado. Aí, se a gente trouxer isso para hoje em dia... Se tudo der errado, o Estado sustenta, o Estado ajuda. É claro que aqui na Europa, por exemplo, como tem educação, não existe muita mãe só aqui. É claro que no Brasil, em alguma medida, tem muito mais que aqui. Só que a mãe só, ela é um processo interessante, que é a falha que a mulher tem de perpetuação, na minha opinião, de perpetuação da espécie dela. Por quê? Porque se ela escolhe um cara que não paga pensão, um cara que depois não vai estar ativo no cuidado do filho, enfim, ela errou ali. Entendeu? E o que acontece? E para alguns autores dentro da biologia, se a mulher, antigamente, né, escolhia um homem errado, ou se a mulher, por exemplo, essas coisas de tribo antigamente, ela era isto, né? Não precisa falar até o final. Ela, até por uma questão emocional, ela tinha uma capacidade gigantesca de ter abortos espontâneos, porque ela sabia que aquilo ia ser um processo muito difícil para ela para criar. Às vezes a mulher, por exemplo, se estava com o homem errado, ela deixava a criança, o bebê jogado aí para as traças, para morrer e tudo. Por quê? Porque se ela soubesse que porque o preço para a evolução da espécie, né, do Homo sapiens, e o tempo é muito alto, entendeu? Então, para a gente sobreviver e a gente ter chegado como espécie até hoje... Se a gente não tivesse, inclusive, o nosso lado como mulher, biológico, se a gente não tivesse feito as coisas que a gente fez até hoje, não tinha como a gente ter espécie hoje. Então, em alguma proporção, nós fomos muito inteligentes e muito espertas para tomar essas decisões que foram feitas. E depois que a gente equipara o homem, bem, a maioria dos cientistas e pessoas que estudam esse comportamento estão numa dificuldade gigantesca de nos ver como sociedade daqui para frente. E tudo isso, às vezes, que a Red Pill fala, que os meninos falam e tal, é por quê? Porque a gente saiu um pouquinho do preço que a mulher paga para ser mãe, ou desse preço sexual. Então, é claro que para a mulher a gente não sabe qual que é a consequência psicológica.
Para os homens, eles estão confusos, normal estarem confusos, né? Porque a gente não sabe o que mulher quer e tal, não sei o quê. Tem hora que eu mesmo, com muitas mulheres, eu não consigo entender o que está acontecendo. Então, essa questão dessa liberdade, isso é uma bomba relógio. Porque se a gente olhar para trás, a gente está fazendo uma coisa que ela é antinatural. Ela é anti-procriação ou anti-continuar da espécie. Talvez não seja por isso que a gente tem onde o feminismo está muito avançado aqui na Europa, a gente tem uma população, assim, tem outros fatores, tem fatores econômicos, tem questão da família, tem planejamento familiar, tem várias outras coisas que a gente tem nos dias de hoje. Mas talvez seja um início de um estudo que a gente pode fazer de por que a população aqui está decaindo. Tá? Então, isso é muito interessante porque é antinatural essa história que a mulher tem que sair pegando geral. E não adianta mulheres falarem, é assim que você se liberta. Porque eu não sei se isso é liberdade. Porque eu acho que isso é uma coisa que não está dentro dela. Então eu não sei até que ponto as mulheres emocionalmente elas vão estar preparadas para esse tipo de atitude, tá? Eu tenho vários exemplos para dar, mas como já tem 25 minutos, vamos deixar o Miguel terminar o vídeo dele, porque também nem vale a pena dar muitos exemplos. Mas eu falo para vocês, a maioria das mulheres que ainda estão com esse comportamento de pegar geral, principalmente depois que elas passam dos 30, dá uma virada de chave, principalmente se elas querem um relacionamento sério e elas querem ser mãe, entendeu? Dá uma virada... Assim, quando você tem 18, 20 anos, tudo isso tá lindo, maravilhoso e elas estão se divertindo. Mas depois de uns anos fazendo isso, a mulher, ela se toca que isso aí tá antinatural, isso tá meio esquisito, entendeu? E depois elas acabam se tornando também muito mais, como é que eu vou dizer pra vocês? Muito mais chatas pra escolha também de um parceiro, eu já reparei isso. É muito tenso, porque assim, tinha muitas coisas que a Red Pill falava, e que eu falava assim, não, isso não tem nada a ver, isso é nonsense e tal, não sei o quê. E é muito engraçado que quanto mais eu vejo vocês me ensinando, eu vejo os meninos falando as coisas na Red Pill, mas até conhecendo mulheres de tudo quanto é lugar, e de tudo quanto é jeito, eu começo a perceber como algumas coisas que os meus estão falando, né, entre nós, numa rodinha de conversa de mulheres, como essas reclamações que as mulheres hoje estão fazendo, isso tem um pouco a ver com o que os meninos da Red Pill estão falando. E a questão da sexualidade é uma delas. E fica nessa história, né, como vocês chamam, do carrossel, só que depois de 30, 35 anos, vem aquela sensação do vazio. E elas não vão aceitar qualquer homem. Por quê? Porque elas se envolveram com tantos homens que elas vão querer o melhor. E o melhor de tantos homens que elas tiveram acesso e se envolveram, elas vão colocar a régua maior. Mas elas vão culpar os homens, porque o processo de feminismo também, e é que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, e essa questão do progressismo e essas pautas liberais e tudo, pautas liberais, não, essas pautas, né, progressistas, vamos dizer assim, é sempre para passar a culpa para outro. Se vocês querem ver qual a mentalidade da pessoa, qual a mentalidade política, é como ela tem a mentalidade dela, como é a filosofia de vida dela, tá? E é isso que eu percebo, que as mulheres é assim, elas estão sempre terceirizando, principalmente as mulheres feministas, elas estão terceirizando um comportamento masculino. Então, por exemplo, a mulher vira mãe sol. Se o cara não tá presente, a culpa é do homem. Se o cara não paga pensão, a culpa é do homem. Mas em momento nenhum se falou se a mulher foi irresponsável de ter um filho com um cara que depois ela sabia que não poderia prover. Não tem esse tipo de pensamento. Ou não tem um tipo de pensamento se, numa época que realmente tem anticoncepcional, tem pílula, tem tudo, tem 1 milhão de tipos de anticoncepcional diferente, o que é que aconteceu com aquela mulher que mesmo assim ela conseguiu engravidar? Qual foi a dificuldade que ela teve na vida dela de perceber que com tantos anticoncepcionais diferentes, mesmo assim, ela conseguiu, né? E assim, eu vi, por exemplo, eu vou fazer, domingo vai pro ar, tá, esse vídeo. Que chegou um ponto que a própria Caroline culpou os homens porque os homens tiram a camisinha e a mulher não percebe e tal, não sei o que. Gente, é uma coisa assim que toda a culpa foi em cima do homem, entendeu? Se um cara, honestamente, gente, se um cara... ele leva a mulher pra cama, levando em consideração que os dois estão sóbrios, tá? Porque a mulher, se ela não vê isso, ela deve estar muito bêbada. Se o cara vai com a mulher pra cama e a mulher aceita fazer sem, sabendo que ela tem um risco de engravidar, essa mulher, ela realmente faltou estrutura familiar na cabeça dela. E não adianta culpar o homem. Porque o que a mulher, nesse caso, tinha que fazer era levantar, se esse cara não vale nada, era levantar, colocar a roupa e ir embora.
Entendeu? E não aceitar que o cara fala aí. Aí depois eles vão falar assim, não, porque o sistema capitalista opressor, que não sei o quê, faz com que a mulher fique ali até os finalmente, porque o que ela vai sentir depois? Entendeu? Mas enfim, vamos dar continuidade ao Miguel, senão o vídeo vai ficar muito grande para variar, né? Mas vocês vão ver, o vídeo da Caroline Sá vai ser um vídeo muito grande e vai ser uma mexeção dos vesperos, gente, que é sério. Vocês não têm noção. Despreparados. É assim, hoje, eu juro pra você, eu não sei, eu não sei como as pessoas acham normal isso. Porque hoje você conhece uma mulher, você não pergunta mais se ela tem filho ou não. Você pergunta quantos. E de quantos pais. Eu não tô brincando. Hoje você conhece uma mulher, irmão, eu não tô brincando, você não pergunta mais pra ela se ela tem filho ou não. Você pergunta quantos filhos você tem. Porque com certeza ela tem, antes dos 30 anos. Gente, eu não sei se estava dando retorno, porque eu esqueci de desligar o microfone. Só pra complementar isso, eu não devia aparecer vídeo de novo. Eu tenho, na minha família, um dia eu vou trazer a história da minha família, por isso que de coisa que tá esquisita, tem vários. Eu tenho uma tia minha que ela conseguiu, antigamente, ela conseguiu ter 4 filhos, com 2 caras diferentes, e nenhum deles foi presente na criação dos meninos, nem pagou pensão. Eu acho que uma das coisas que salvou ela com a criação foi uma boa criação dos meninos, né? Mas aquilo energeticamente sua demais. Cara, se não fosse o Bolsa Família, se não fosse o tanto de irmãos que ela tinha, tava lascada. Segundo elemento, horóscopo. Muitas mulheres estão levando horóscopo, cara, como religião. Batata. Eu juro pra vocês. Cara, eu juro, tudo que eu tô falando aqui, cara, testa. O que eu tô falando vai ser mentira. Isso é pouco, isso é raro. Filho e horóscopo. Toca nesses assuntos. Filho ela vai ter, horóscopo vai ser um negócio quase uma religião pra muitas delas. Cara, a questão que eu tô falando do horóscopo, é óbvio que cada um acredita no que quiser, eu não tô falando isso, só que tô falando da minha opinião pra mim. Cara, signo, eu já vi uma coisa legal, tal, tem até os camaradas que gostam, mas tem mulher que trata como religião, do tipo assim, qual é seu signo? É tal. Tchau, tô indo embora. Sacou? Tipo, é assim, cara, sério. Se você é de um signo que não combina, uma conversa de 5 minutos, cara, é tipo assim, o signo, ele serve pra ver o futuro, ele serve pra entender o que tá acontecendo, pra entender o passado. É quase como se fosse Deus, tá ligado? Serve pra você ver o futuro, você pode usar pra clara evidência, isso vai acontecer. Não, esse cara quer editar o signo? Não, vai acontecer isso, já tô vendo que isso vai acontecer. É tipo cartomante, se tornou cartomante. É como se ela lesse a linha do tempo, que vai acontecer e é o que não aconteceu. Clara evidência, passado, as coisas que aconteceram no meu passado foi por causa disso. O que mais? Presente. O signo, ele explica tudo, passado, presente e futuro, uma religião. Bastante comum. Outro, álcool, drogas e nicotina. O consumo disso aumentou muito entre as mulheres. Na minha opinião, é claro, por conta de algo disfuncional. Os homens lideram ainda. Os homens são mais disfuncionais nisso. É algo que a gente, entre nós, a gente tá falando pros caras sair. E as mulheres estão entrando. Loucura, cara. A gente tá falando pros caras, sai dessa porra, cara. Sai dessa merda. Tá maluco? E as mulheres estão entrando, cara. Mais uma vez, é tipo o que eu falei. É como se pegasse os piores comportamentos dos homens, como se invejasse a liberdade do homem em sair fudendo geral, em viver uma vida bagunçada, entendeu? Em beber, fumar e cair. Nossa, é aventura. Eu quero também. Claro que não são todas, mas é muito. E mais uma vez, os homens sempre lideraram esses elementos, as mulheres agora estão entrando e a gente falando dos caras sair, cara. Eu acho que isso é por conta, acima de tudo, também da independência. Né? Emancipação, perdão, não da independência, da emancipação. Porque a emancipação, ela expõe mais a mulher. Ela expõe a mulher em várias coisas, várias situações de risco, que normalmente os homens estavam mais expostos. Agora as mulheres estão mais expostas, inclusive a essas circunstâncias, e portanto podem se deixar levar, serem influenciadas. Aí o quarto aqui, inevitavelmente, isso aqui é até estatístico, sedentarismo e obesidade. Né? A questão dos signos, eu me recuso a falar, eu sempre gostei muito de estudar sobre signos, mas neste exato momento eu me recuso a falar sobre essa questão dos signos, eu tenho preguiça, tá? É preguiça. E sobre a questão da mulher fumar, beber e tal, eu também tenho reparado muito isso, tá? Que as mulheres estão com esse comportamento. Aqui na Europa já tem um tempo que isso acontece, mas no Brasil eu tenho reparado que cada vez mais as mulheres estão fumando exageradamente, bebendo exageradamente. Tem homem que, inclusive, nem bebe, nem fuma para performar na academia, no corpo, e a mulher não tá nem aí, né? Esse daqui, eu parto muito do princípio de que, por conta, o que acontece? Balada pra mulher é de graça. Mulher vai em balada de graça, mulher às vezes bebe de graça em balada, sacou? Consegue tranquilamente, de boa. É um estilo de vida insustentável, é um estilo de vida que ele provavelmente vai acarretar, dependendo da frequência, porque assim, balada pra homem é um negócio complicado. Entenda o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui, beleza? Balada pra mulher é tipo puteiro pra homem. O que as pessoas falam pro homem que vai no puteiro? Você vai viciar. Homem viciar em balada até pode, mas a balada pra homem é um negócio que o cara gasta dinheiro, o cara não arruma nada na maioria das vezes, o cara vai chapar o coco, provavelmente o cara vai ter um arrependimento, o cara não entra de graça, sacou? Então pra mulher não, cara. A mulher ela entra de graça, a mulher ela pode beber de graça talvez, ou às vezes tem promoçãozinha,
os caras vão chegar nela, mesmo que não sejam caras que ela goste, os caras vão olhar, ela vai estar competindo, ela vai estar bonita, vai estar recebendo olhares, isso é muito mais comum. Ela é minoria lá, ela tem mais homens, ou seja, o ego dela é mais trabalhado ali, né? Vaidade, ele acaba acarretando no estilo de vida sedentário e ao mesmo tempo sobrepeso, obesidade. É outra coisa também bastante comum que você percebe, muitas mulheres sedentárias e com sobrepeso, principalmente, né? E por último, o último elemento que eu identifiquei, que vale a pena levar em consideração, com relação à sexualidade. Cara, tipo assim... De balada eu também não vou falar muito, não, porque eu concordo com ele, embora eu tenha na minha vida inteira ido bem pouco pra balada, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de dormir cedo e acordar cedo, né? Então a balada pra mim sempre foi um estresse, porque... Ai, gente, sério, eu não troco barulho, bebida e dançar e curtir coisa na balada pela minha cama, não troco. A mulher, muitas mulheres, ela não tem sexo definido. Não é heterossexual. É qualquer coisa. É assim, eu não sei o que é. Eu sei que não é hétero. Ela não é hétero, ela é tudo, menos hétero. Né? Para alguém, é o que eu falei, cara, é extraordinário. Tudo é um estilo de vida extraordinário. Em tudo que ela pode, os principais elementos que as pessoas buscam se relacionar. Tem que ser destaque, tem que ser de destaque, tem que brilhar. É tipo isso, tem que brilhar, precisa brilhar. Parece que cada vez mais a mulher normal está entrando em extinção. Pelo menos essa é uma coisa que eu percebo. Tá falando sozinho. Então, gente, eu vou terminar por aqui, tá? Tudo isso que o Miguel falou, eu concordo 100% com ele, tá? As questões que ele trouxe. Tá cada dia mais difícil achar, às vezes, a mulher, sei lá, hétero, talvez, né? Porque é aquilo que ele falou no final, a mulher é tudo mais um pouco, né? Então, eu gostei das coisas que ele trouxe aqui, eu gostei da visão dele como homem do mercado feminino. E como mulher, eu digo pra vocês, tá complicado mesmo. E realmente a mulher, ela constantemente, a vida dela sempre vamos culpar os homens, ou vamos ver por que a coisa aconteceu dessa forma, por que né, tudo vai ser sempre culpa dos homens, tá? Então a questão que às vezes, querendo ou não, o Miguel vai trazer, e acompanhem os próximos capítulos, né, com o próximo vídeo que eu vou colocar no ar. Vocês vão perceber como... E vai ser um vídeo grande, eu tô avisando pra vocês. Eu ia fazer ele agora, só que eu não tenho tempo. Que vai ser realmente um vídeo grande. E eu vou falar pra vocês de como as mulheres tiveram decisões tão antinaturais ou antibiológicas, que chega um ponto que elas estão tão perdidas que a única coisa que restam delas como mulheres é criticar os homens. É a única coisa. Mais nada. Então, ou vai ser sempre a culpa do outro. Então vai ser a projeção da culpa do outro. Nesse vídeo aqui, por exemplo, do Miguel, eu denominei que é as mulheres que têm essa energia muito masculina, só que ela é infantil. Porque é aquilo, a mulher, ela... O que é o contexto? O que eu chamo de infantil? Uma pessoa que, para mim, uma pessoa infantil, ou o comportamento infantil, é quando homens, mulheres, o que vocês quiserem chamar, não chama responsabilidade para si mesmos. E por que eu falo que é o comportamento masculino, são mulheres de comportamento masculino infantil? Porque para além delas estarem masculinizadas, porque o tempo todo elas se equiparam aos homens em tudo, quando alguma coisa não corre de acordo com o script da mulher, ou quando chega uma situação que para a mulher é insustentável, ela vai sempre culpar o homem. Sempre, sempre, sempre. Então isso é muito importante para a gente trazer aqui para o próximo vídeo também. Esse aqui seria quase um parte 1, porque o parte 2 de tudo isso que o Miguel tá falando, eu vou trazer uma visão feminista, completamente distinta do Miguel, tá? De continuar essa história que ele tá nos contando, tá bom? Em cima desse vídeo que vai no domingo. Eu sei, gente, é só pra deixar vocês com um gostinho a mais, tá? Pra esperar pra domingo. E eu ia fazer esse vídeo agora, não vou fazer mais. E... bem, vou ter que separar um outro dia pra fazer esse vídeo. Porque assim, quando você vê, quando a pessoa tem um estilo de vida que é sempre culpar o outro, eu acho assim, deve ser muito triste pra uma pessoa ser assim. Deve ser muito triste pra uma mulher, principalmente quando ela se diz feminista, dona do corpo dela, das regras dela, dona da vida dela. Deve ser muito triste quando a coisa sai do script e ela precisa culpar todo o ao redor. Daqui uns dias, quando
homem, né, hétero se extinguir, porque parece que esse é o futuro da humanidade, né, trazer a extinção do homem hétero, eu não sei, eu acredito que vai chegar um momento que elas vão até culpar os aliens, né? E é isso que acontece. A mulher não chama a responsabilidade, ela é infantil, ela quer fazer tudo e mais um pouco. Ela critica as outras mulheres que são mais tranquilas, que elas são coerentes, que elas são mais femininas, que elas têm esse poder do cuidado e por aí vai. Então, assim, eu compreendo tudo que o Miguel tá falando. E com um plus, que no final ele sabe que se ele não souber conversar, se não souber trazer o conteúdo dele, vai cair um monte de mulher pra cima dele e falando que ele é misógino, né? Porque, para além disso, nós ainda temos um problema do monte de mulher infantilizada masculina que fala o que quer e quando ouve o que não quer, ela chama o quê? De misoginia, o que os caras estão falando. Então, assim, eu já cansei de falar que eu gosto muito do conteúdo do Miguel, porque principalmente quando o Miguel tem que fazer vídeos para falar sobre comportamento de mulheres, para alertar as mulheres, no final, ele até dá uns alertas, sabe? Ele até tenta ajudar, né? Porque, pelo visto, ele ainda tá no game. E mesmo assim, ele ainda leva na fuça. Então, assim, querendo ou não, é um trabalho bosta, tá? Porque, assim, você ser homem, para falar de comportamentos femininos, que a coisa tá tensa. E outra coisa, não se esqueçam, os meninos, assim como eu, têm um contato gigantesco para ouvir histórias. Então, assim, se não é a história dele que ele tá contando, ele tá ouvindo a história de vários inscritos dele que estão contando. Histórias que talvez sejam semelhantes, reclamações que elas sejam semelhantes. Então, é um trabalho, querendo ou não, meio bosta, porque se ele não soubesse comunicar com o trabalho dele, ele ainda vai levar na fuça dessas mulheres que estão irresponsáveis, que elas vão virar e chamar ele de misógino. Mas isso aí, gente, vocês vão ver um outro eu para falar na parte 2, tá? Que seria um vídeo que eu vou falar sobre o que a Carolina Sardá, num reaction, tava falando a respeito das coisas que a Mariana Vago tava falando, tá? Inclusive, ai, gente, sério, deixa pra próximo. É porque eu comecei a assistir o vídeo lá e eu falei assim, eu vou ter que fazer um reaction disso, mas chamar a paciência pra o react. Vai ser outro vídeo que talvez aquilo ali vai me tirar as estripeiras. Anotem, tá? Porque, sério, coisa que eu mais detesto em comportamento feminino é quando a mulher coloca o ego à frente, que é isso que o Miguel fala, e depois, quando o negócio dá bosta, ela vai e terceiriza a culpa. Porque isso pra mim não é ser mulher, isso pra mim é ser uma criança mimada inconsequente. Tá? Então a gente tem que separar o comportamento que é ser mulher e o comportamento de uma criança mimada, adolescente masculinizada. Porque eu acho que é isso que tá acontecendo com as mulheres, tá? Mundo afora, seja aqui na Europa, seja no Brasil. A única diferença da Europa e Brasil é porque a Europa ainda as mulheres sabem o que é método anticonceptivo. No Brasil, eu não sei o que está acontecendo. Porque eu vou falar para vocês, me der desculpa que camisinha tá cara, imposto de saúde, você compra de graça, me falar que pílula anticoncepcional é caro. Vocês, pelo amor de Deus. Tem umas que são caras, tem umas que vocês pagam R$100, mas tem outras que são baratinhas. E fora, assim, os vários outros métodos que existem, né? Eu dei só os que são mais usados, tá? E dar desculpa disso, eu não dou conta, tá? Porque, outra coisa, né? Que até a Caroline fala lá no vídeo. Porque a mulher não engravida sozinha. Mas eu acho que o homem, ele vai, né? Vai nessas festas, tá todo mundo manguaçado, o homem não vai virar pra mulher e falar assim, que dia que você tá do seu período? Vamos aqui ver aqui na tabelinha se vai... Não, gente, sério. Mas vamos deixar pro próximo, que eu já falei muito, já teve 43 minutos, então se era um vídeo curto, lascou. Me digam o que vocês acham, se vocês tiverem histórias para contar, histórias talvez sejam semelhantes à história que o Miguel trouxe para nós, se vocês ainda estão na pista, eu gostaria muito que vocês contassem, assim, relatos, alguma história de vocês nos comentários, o que aconteceu. Afinal de contas, gente, eu preciso ouvir vocês têm que me contar como é que estão as coisas, tá? Porque senão a gente não consegue trazer diálogo para cá. Então é isso, espero que você tenha ficado até o final. Conte-me a sua história, que eu vou ouvir. E é com essas histórias que vocês vão contando que a gente também, no final, a gente traz mais conteúdo, a gente tenta compreender como é que tá o mercado, como é que tá a mulherada e por aí vai, tá bom? Meus amores, por hoje é só. Take care.